Boa tarde a todos. Eu sou Carla Gimenez, eu sou diretora do El País aqui no Brasil. A gente está aqui com a senadora Simone Tebet. Eu estou junto com meu colega Afonso Benites, correspondente em Brasília, do El País. A senadora é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a gente veio falar com ela um pouco sobre esse momento. Eu estou com um problema crise no coisa. Sanitária, crise política. E a gente estava conversando aqui no comecinho antes da gente entrar no ar, né? E a senadora estava dizendo que não vê a hora de voltar para Brasília. Ela está trabalhando da casa dela, né? Em Mato Grosso do Sul, Cuiabá, senadora. E... Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Perdão, Campo Grande. Que pecado. O Afonso é seu conterrâneo e ele vive... Ele vai puxar a tua orelha. Ele vive puxando a minha orelha, porque toda vez eu cometo o mesmo erro. E a gente estava conversando sobre uma certa ansiedade sua de voltar, que obviamente, como todas as atividades deste país, estão interrompidas e adaptadas para um momento de pandemia, em que a gente está procurando, ou seja, o país está procurando distanciamento social para evitar contágios para uma doença que a gente não tem conhecimento, nem nós, nem o mundo. Mas a senadora estava dizendo que gostaria de ter um horizonte aí de curto prazo, pelo que a senhora estava falando, julho, de voltar por sentir uma certa urgência de estar lá no Senado. Por que a senhora está vendo isso, senadora? Qual é o que está motivando a senhora, ou seja, de ver que seria mais importante estar presente? Bom, primeiro, Carla, eu gostaria de, ao cumprimentá-lo, Afonso, agradecer o convite do El País. É sempre uma honra poder estar através de um veículo de mídia e de comunicação como é o país, de credibilidade, não só no Brasil, mas no mundo, poder estar entrando em contato com a população do Brasil, repito, e do mundo, nesse momento de pandemia em que nós estamos diante de um obrigatório isolamento social. A minha observação preliminar que fiz, quando você me abordou, é diante do fato de que, primeiro, obviamente, se voltarmos logo é sinal que a pandemia, ou pelo menos o pico dessa epidemia sanitária, já vai estar nos deixando, né, declinando. Mas, independentemente disso, acho que nós já estamos afastados do Congresso Nacional presencialmente, embora estejamos no plenário virtual, há quase 90 dias, há mais de 60 dias. Diante do momento dessa pandemia sanitária em que o Brasil se encontra, agravada por uma pandemia que já vivíamos, né, de crise econômica e agora também uma pandemia política e institucional, da mesma forma que os nossos profissionais da saúde, ganhando muitas vezes salários muito aquém do seu merecimento, estão ali salvando vidas, também nós somos hoje soldados. No caso nosso, no caso de senadores e deputados, soldados da democracia. E acredito que, com toda a responsabilidade, obviamente, preservando aqueles que têm mais de 60 anos, comorbidade, doenças, obviamente trabalhando com 10% da capacidade dos profissionais que nos auxiliam, mandando para casa quem não pode trabalhar, é possível, sim, a volta do plenário presencial nos próximos 30 dias. Eu acho que nós temos que nos preparar para isso, porque o Congresso Nacional não pode ficar de portas fechadas, com as portas fechadas, num momento como esse. São 60 dias, mais de 60 dias, já é muito tempo. Nós temos condições de nos preparar. A senhora vê risco de ruptura democrática? A gente está vivendo uma crise entre os poderes como nunca vimos. Estamos vendo uma série de arroubos autoritários. De que maneira que o Senado, o Congresso, de uma maneira geral, poderia colaborar como um muro de arrimo, ou seja, como uma frente de proteção, né, à democracia brasileira? Olha, Carla, eu realmente não vejo, nesse momento, o risco de ruptura.
Ruptura institucional, não. Poderia dar N razões. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um colapso. O sistema político brasileiro está disfuncional, ele não está trabalhando bem. Há uma diferença muito grande entre o colapso e uma ruptura. Obviamente que quando a gente fala em colapso, nós estamos trabalhando no limite mesmo. E esse limite ele é devidamente protegido pelas instituições democráticas. Elas estão funcionando. E elas têm mecanismos de defesa, sistema de pesos e contrapesos. Nós temos forma de proteger o Estado democrático de direito à luz da Constituição Federal. Estamos fazendo isso muito bem, a começar pelo Poder Judiciário, que é o menor, ou nesse aspecto, é o poder menos político, mas aquele que dá a palavra final quando, como intérprete da Constituição, tem que bater o martelo na defesa da democracia e do Estado de Direito. E também o Senado, a partir do momento em que a cada passo equivocado, muitas vezes, do governo federal, seja por palavras, seja por atitudes, o Congresso Nacional, através das redes sociais, através do plenário virtual, tende a marcar posição. O problema é esse. O problema é que o parlamento é a casa do falar, do dizer, do discutir. Estar de portas fechadas nesse momento de pandemia política, onde nós precisamos debater ideias, nós precisamos combater qualquer tipo de tentativa de escalada, que testa aí, obviamente, o limite do poder, nós temos que estar como soldados de prontidão. Então, é por isso que eu digo da importância do Congresso Nacional presencial. A ruptura, eu não vejo como um horizonte presente por uma série de razões. Além disso, além das instituições democráticas estarem funcionando muito bem, não vamos nos esquecer que a ruptura anterior ela ainda está presente na mente de pelo menos um terço da população brasileira. E a outra metade que não vivenciou esse tempo, como vocês, que são mais novos, não como eu, né? A outra metade sabe muito bem, por ouvir dizer ou por ler nos livros históricos, o que significa uma ruptura, uma ditadura. Aí você vai me dizer assim, e o outro, né? E o outro tanto. É bom lembrar que não são 30% que pedem hoje intervenção militar ou AI-5. Nós estamos falando de no máximo 15%. Então, eu resumiria tudo dizendo o seguinte, nós que defendemos a democracia não somos 70%, como eu vi recentemente. Nós somos pelo menos 80%, eu diria que nós somos 90%. Consequentemente, isso já afasta. Não tem apoio popular, as Forças Armadas não são mais as Forças Armadas do passado, elas são democráticas, embora, obviamente, elas não sejam homogêneas, na sua grande maioria, as Forças Armadas hoje têm uma grande responsabilidade com o país e sabem do seu papel constitucional. Por fim, que eu acho que é importante a gente falar, Afonso, talvez entre engatilhado em qualquer outro questionamento, o Brasil não é uma ilha política, o mundo, nenhum país hoje é uma ilha política. No mundo da globalização, os países veem esses arroubos, esses rompantes arbitrários, não vê com bons olhos. Obviamente que isso impacta a economia, né? Commodities brasileiras, China e etc. Portanto, atinge a economia. Resumo da ópera, eu não sei quem apoiaria qualquer tipo de ruptura institucional, porque até o mercado, aqueles que ganham setor primário, secundário, terciário, ninguém sairia ganhando, obviamente, além do povo brasileiro, que perderia o seu bem mais precioso além da vida, que é a liberdade. Mas os sinais que se passam não são nessa linha, pelo menos o que vem do governo, né, senadora? Por exemplo, você pegar um dia que o presidente desce de helicóptero junto com o ministro da Defesa numa manifestação de apoio a ele, em que as pessoas pedem fechamento do Congresso, pedem fechamento do STF, como frear esses sinais? Como diminuir? Como mudar essa mensagem que vem do principal político do país e dos seus assessores? Olha, eu vi agora recentemente, me mandaram um videozinho de um cidadão muito simples, mas que aquela tal da sabedoria popular, às vezes a gente quer se expressar e não dá conta, é só buscar lá, né, os ensinamentos dos nossos avós, que muitas vezes, como a minha avó era uma analfabeta, porque ela veio imigrante, ela mal sabia escrever o português, mas me deu as maiores lições morais, de vida, que eu trago até hoje comigo, meus dois avós. E eu vi um videozinho exatamente de um cidadão dizendo o seguinte, olha, né, a população votou num presidente que sabendo quem era esse presidente. Quer dizer, é um presidente que fala muito, que fala realmente, comete exageros, que fala muitas vezes em equívocos e até fala barbaridades, e nós já sabíamos. Eu acho que no dia a dia, é óbvio
que um presidente antissistema, ele tende a testar o sistema. E eu acho que é isso que o presidente Bolsonaro faz. Ele vai nos testando. A meu ver, já subiu todos os degraus possíveis, por N razões, nós poderíamos aqui citar inúmeras, seja da forma como trata a mulher, a forma como trata as minorias, a forma como acha que o governo dele é apenas um governo para defender as suas ideias, num país onde a pluralidade sempre imperou e sempre teve que imperar. Isso é verdade. Mas é por isso é que eu disse que as instituições existem e a Constituição Federal, nesse ponto, ela é perfeita. Nesse ponto, ela dá mecanismos para que os outros poderes, o próprio Congresso Nacional e o Poder Judiciário, na linha de frente, combatam qualquer tentativa aí de arbítrio ou de querer avançar o sinal. Eu diria que o presidente hoje está no sinal amarelo. Toda vez que ele tenta avançar o sinal vermelho, vem as instituições, vem o sistema de freios e contrapesos e ele acaba recuando, e o seu próprio governo. Nós poderíamos citar N exemplos aí. Agora, senadora, certo, só que cada dia, cada semana, às vezes mais de uma vez por dia, a gente tem uma novidade. A grande novidade dessa semana é a mudança no sistema de informações do Ministério da Saúde. A senhora estava dizendo das memórias da ditadura. Eu tenho visto pessoas partilhando as memórias do apagão de dados do surto de meningite ali para o 74. Então, a gente está pensando, e como a senhora mesmo disse, tudo isso afeta a nossa credibilidade no exterior e, inclusive, a economia. A gente vai se recuperar disso? Ou seja, é possível restaurar a confiança? Ou seja, de que maneira que vocês podem trabalhar nesse sentido para que essa conquista, a duras penas que se conquistou na redemocratização e que ainda nem era perfeito, mas de credibilidade, de dados, e a gente sabe, né, que são recentes dos anos 90 para cá, muitos dados econômicos, enfim, e da saúde, depois da ditadura, a gente nunca tinha tido uma crise. O que vocês estão trabalhando nesse sentido? Bom, primeiro que eu acho que é possível, pós-pandemia, o governo fazer um freio de arrumação. Eu acho que ainda dá tempo. Mais do que isso, acho que o presidente, é só ele resolver diminuir a tensão entre as instituições, atenuar, assim, nos gestos, nas palavras e na gestão. E, nesse aspecto, a contribuição que o Congresso Nacional pode dar é no que se refere à gestão do presidente Bolsonaro. Primeiro, né, ele continuar nessa linha mais liberal na economia, não tão liberal assim a ponto de querer privatizar tudo, como eu mesmo sou contra em relação a isso, mas sim nessa linha de controle de gastos, na linha de que pós-pandemia é possível avançar com reformas, como agora no caso a reforma tributária, sabe, obviamente que com outro olhar. Né? Nós não sairemos os mesmos da pandemia, e eu espero, rogo a Deus que o presidente da República também não. Né, que em algum momento ele se sensibilize com esses milhares de vítimas da Covid-19. Nós estamos nos movimentando nesse sentido. Então, não é para o futuro, é aquilo que o Congresso já está fazendo no presente. Aqueles que vêm hoje à TV Senado podem dizer o seguinte, Carla, que sessões são essas mais amalucadas, né? A gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Começa falando dos dados da saúde que estão querendo ficar aí escondidos pelo Ministério da Saúde, e estamos votando um projeto relacionado a micro e pequena empresa, quer dizer, mas há todo um conjunto de racionalidade naquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo para preparar o Brasil pós-pandemia? Há 4 eixos, e esses eixos partiram, obviamente, do governo federal, com a nossa participação, com o nosso dedo, com os nossos ajustes. O primeiro são recursos imediatos. Não vai faltar e não está faltando recursos para a saúde. Aprovamos 6 bilhões, depois mandamos recursos para os fundos estaduais e municipais de saúde, conforme as exigências. O problema de respiradores não é um problema de dinheiro, o problema da falta de máscaras, infelizmente, não é um problema de dinheiro, é um problema de gestão e, sim, também um problema de um governo que nega uma epidemia que está aí nas covas rasas, que, infelizmente, ficam aguardando corpos sem nomes, estão aí para não nos deixar mentir. O segundo eixo de ajuda do Congresso Nacional é o eixo das políticas e projetos que já viraram leis,
voltados para a população mais vulnerável. Do voucher de R$600, nós não sabemos se vai ser prorrogado ou não, passando pelas coisas, parece que mais simples e banais, né? De não poder suspender a conta de energia, cortar a energia do cidadão nos finais de semana, a merenda escolar que estava parada, as cestas básicas nas escolas que vão poder ser distribuídas para a população do Bolsa Família. Eu poderia aqui citar no mínimo 10 ou 12 casos como esses. Nós estamos tentando tampar os buraquinhos, as lacunas para proteger a população mais vulnerável. O terceiro eixo, esse muito ligado ao pós-pandemia, que foi a sua pergunta, é o eixo, tudo bem, estamos protegendo o trabalhador que está na informalidade, que está passando fome, que está desempregado. E como proteger aquele que emprega? Como proteger o micro, o pequeno, o médio produtor, o micro, pequeno, médio comerciante e empresário? Uma série de projetos foram aprovados, linhas de financiamento a juros baratos e com carência, suspensão de contrato de trabalho por 60 dias, bancado o salário do trabalhador pelo poder público, mudança temporária nos contratos trabalhistas, isso tudo está sendo feito. E, por fim, o quarto eixo, que é o eixo de ajuda emergencial nesse momento para estados e municípios, para que não falte dinheiro para os serviços básicos, saúde, educação, segurança pública, etc. Foram 60 bi em 4 meses para os estados, a começar desse mês, e mais 60 bi no que se refere à suspensão das dívidas. Ao não pagar as dívidas com a União até o final do ano, é dinheiro que sobra nos caixas de estados e municípios. Então, feito isso, Carla, eu diria que essa é a grande contribuição no pandemia e no pós-pandemia. E no pós-pandemia, voltar à responsabilidade fiscal, mas lembrando que nós não podemos mais enxergar o Estado brasileiro como o grande vilão. Nós vamos ter que achar um meio termo nesse processo, com os olhos voltados àqueles quase, quem sabe, 40 milhões de miseráveis, hoje temos algo em torno de 20, infelizmente teremos aí um acréscimo significativo, o que poder fazer para essas pessoas. Mas isso nós só poderemos avançar depois que passarmos esse momento atípico que estamos vivendo. Senadora, a senhora é professora de Direito e preside uma das principais comissões aí do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria que a senhora analisasse 2 cenários para a gente. Essa questão do apagão de dados da Covid, ele é um crime de responsabilidade? Alguém pode ser responsabilizado por esse apagão? E o outro, o recurso ao artigo 142 que o governo federal, principalmente o presidente Bolsonaro, tem feito nos últimos tempos. Eu queria que a senhora analisasse isso do ponto de vista técnico. A senhora acha que tem... Primeiro, só para ficar claro, primeiro, se há crime de responsabilidade nesse apagão de dados da Covid, e segundo, se é possível recorrer ao Exército, conforme prevê, alguns especialistas dizem, com o artigo 142 da Constituição Federal. Bom, eu começaria pela segunda, né? Porque de alguma forma eu falei um pouquinho sobre isso, né? Em hipótese alguma, cabe ruptura institucional num período de calamidade pública. O que o Congresso Nacional autorizou o presidente da República, logo em março, no decreto legislativo, é para efeitos de agilizar a gestão, de liberar recursos, de cuidar dessa pandemia, cuidar daquelas pessoas que estão sofrendo, seja na área da saúde, seja já na área da economia, porque não é uma coisa nem outra, é uma coisa e outra. Essa guerra de narrativas aí é totalmente equivocada, né? Não é realmente ficar isolado dentro de casa que vai matar a população de fome, é realmente o vírus que está causando tudo isso nas nossas vidas, é a falta de coordenação do governo federal nessa questão sanitária que está realmente causando toda a situação. Então, voltando, o que nós autorizamos para o presidente da República, por governo federal, o Brasil está num estado de calamidade pública. Nós não estamos no estado de guerra nem estado de defesa. Portanto, não há que se falar em forças armadas nas ruas, até porque nós não temos conflito. Quais são os conflitos que nós temos a exigir as forças armadas temporariamente irem para as ruas defender o quê? Defender a democracia? Né? É o contrário, nós é que estamos tentando proteger a democracia de alguns poucos dentro do governo que acham que uma intervenção militar com o presidente Bolsonaro do poder é a saída para essa crise. Nós não temos mais, entre aspas, o fantasma do comunismo voltando no Brasil, como era uma retórica de alguns, para se justificar. Não há justificativa para isso. Então, não, é inconstitucional,
e mais do que isso, né? Acho que tudo que a gente tinha para dizer sobre essa questão, não tem apoio popular, haveria, né? Resistência do Congresso Nacional, resistência das organizações constituídas, resistência da população e mais. Eu acho que haveria resistência até de grande parte das Forças Armadas no Brasil. Então, essa a questão. A primeira questão que você me fez foi a questão dos dados, não é isso? Bom, se é crime. Isso, os dados, se comprovar, porque veja, esse é um ponto acho que interessante, que precisa ser mencionado, né? Muitos falam, talvez você até engatilharia essa pergunta, né? E quanto ao impeachment, né? Cabe crime de responsabilidade, portanto, nós estaríamos próximos de um impeachment a fato determinado, resumindo, para se implantar ou para se constituir, ou para que a Câmara aceite um processo de impeachment, ou contra um ministro, ou contra um presidente da República. Hoje, primeiro, eu acho que a chance é zero, né? Muito próxima do zero. Nós temos uma grande questão para resolver antes da pandemia política, é a pandemia sanitária. Que interessante esse dado, a pandemia sanitária que derrubou, vamos dizer assim, a popularidade do presidente da República nesse momento de negacionismo, né, de negação do governo federal, é a mesma pandemia que o protege, porque estamos todos dentro de casa, estamos todos em plenário virtual e não presencial, que protege o presidente da República de maiores embates, de convocações de ministros para depor. Em relação a essa questão das estatísticas, a resposta bem objetiva é: se sair da retórica, se sair do discurso e ir para a prática, se comprovar que o que se quis mudar dados, fantasiar, mentir para a população brasileira em cima de dados reais e trazer números maquiados, obviamente que essa autoridade responde sim, e responde por crime de responsabilidade. Não estou dizendo que seja do presidente da República, mas pode ser do ministro da Saúde. A questão, eu falei tudo isso para concluir o meu raciocínio, que eu falei assim que é uma questão interessante, é que aquela coisa do sinal, né? O presidente de vez em quando sai do sinal verde e vai para o sinal amarelo, mas a gente não consegue enxergar ele ultrapassar no sinal vermelho. Ele fica no sinal amarelo testando. Quando há reação da sociedade ou quando há reação dos poderes constituídos, ele recua. Eu ainda confesso que eu não consigo ainda ver um fato determinado e não consigo visualizar no horizonte recente, agora presente, e nem a médio prazo, pelo menos não antes de eleições municipais e final do ano, qualquer processo de impeachment. Óbvio que a depender dos próximos acontecimentos, né, dos próximos sinais amarelos, se sairá desse sinal amarelo para um avanço, para um sinal vermelho, né? Quer dizer, agora, ultrapassar no sinal vermelho. Senadora, o assunto impeachment é algo que circula entre vocês? Ou seja, de que maneira? Porque existem dezenas de pedidos de impeachment, como a senhora mesmo disse, a pandemia o protege nesse sentido, ou seja, o MBL, por exemplo, já disse que só não vai para a rua por causa da pandemia. Houve um ato este final de semana, claro, levou algumas milhares de pessoas, não era tanta, mas até mais do que se esperava para um momento como esse. Como é que de que maneira que isso é trabalhado? De que maneira esse assunto está aqui, está na mesa do Brasil? Como é que vocês lidam? Vocês também conversam sobre isso? Algo no horizonte? Eu repito, a chance... Oi, deu um corte, né? Eu acho que cortou um pouquinho, eu vou repetir. Pelo menos aqui para mim, sumi um pouquinho o áudio, eu vou voltar a repetir. Eu não vejo no horizonte, próximo, pode ser remoto. Repito, pelos que estão aí, não vejo possibilidade do processo de... Travou um pouquinho, senadora. Impeachment. Obviamente, tudo pode acontecer amanhã, depois de trabalhar com os fatos pretéritos, os fatos atuais. O impeachment exige, eu acho que está cortando, não é isso? Ele tem dado uma travadinha, eu acho melhor que voltar, pode repetir de novo, do começo, senadora. Live tem disso, são as pequenas adaptações da... Tem disso, não tem problema. Não tem problema. Não, repetindo, acho que assim, por fatos pretéritos acontecidos, pelos fatos atuais, a resposta é zero. Não vejo chance de impeachment
contra o presidente da República. O impeachment do presidente da República, vamos analisá-lo rapidamente à luz dos outros 2 impeachments. Primeiro, é um processo jurídico-político. Antes de ser político, ele é jurídico. Ou às vezes até ele tem uma preliminar política, né? Porque depende da aceitação ou não do processo pelo presidente da Câmara. Mas mesmo nessa aceitação, ele Travou de novo. tinha como base, caiu de novo, né? É que a senhora parou, mesmo nessa aceitação, ou seja, a gente estava falando do aceite jurídico, né? E mesmo nessa aceitação... mesmo nessa aceitação, é importante analisar que o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Então, nos impeachments passados, nos outros 2, quais foram os fatos jurídicos? Corrupção, indícios de corrupção. Hoje a gente não pode dizer isso. Então, hoje você tem que ter fatos determinados ou um fato determinado. O inquérito da fake news vai demorar. Pode ser que ali haja um indício para ser analisado como crime de responsabilidade, sim. Mas temos que aguardar o posicionamento. A CPI da fake news também vai aguardar um tempo para poder sair de lá qualquer indício de crime de responsabilidade. As palavras impensadas do presidente da República, os equívocos cometidos, às vezes até mesmo agressivos, né? Isso tudo ele serve, sim, para enfraquecer o governo junto à sua base no Congresso Nacional e junto à população. Agora, é óbvio que o presidente, não tenho dúvida, e o governo estão antenados no seguinte sentido: impeachment é preciso de fato determinado, ponto 1. Mas o impeachment também é um processo político. Qual é o processo político? Se ele perder, com base nisso tudo, apoio popular e apoio no Congresso Nacional, qualquer fato determinado previsto na lei de responsabilidade pode sim vir ocasionar a abertura de um processo de impeachment contra ele. Mas essa questão política ele já aceitou, já colocou no seu governo boa parte do Centrão e alguns membros, inclusive, do seu partido, o MDB, né? Ele está se blindando ali, de certa forma, nessa questão política, né? Como é que a senhora viu isso, a entrada do Centrão e de alguns membros do MDB? Se você puder repetir, Afonso. Pois não. Caiu de novo aqui para mim. Tudo bem. A senhora falou dessa questão política do impeachment, né? O presidente ele já está, de certa forma, se blindando. Ele trouxe alguns membros do Centrão, trouxe alguns membros do seu partido, MDB, para o governo, né? Como que a senhora vê essa aproximação dele, dessas figuras que estão agora no governo? Conseguiu ouvir a pergunta, senadora? Eu acho que sim. Vocês me desculpem, eu acho que é o meu aqui, porque por alguma razão eu estou aqui com 4G, mas por alguma razão não estou nem no Wi-Fi para não ter problema. Mas eu peço desculpas, que eu acho que é aqui no estado mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro que o Centrão já não é mais aquela força homogênea como era no passado. Eu acho que está começando a haver um racha no Centrão. Começa por aí. Segundo que... Travou no segundo ponto. Há O primeiro ponto é que o Centrão já não é aquela força homogênea. O segundo ponto é que a gente não conseguiu ouvir. Eu não sei, eu perdi o raciocínio porque aqui está cortando toda hora, mas vamos lá. Primeiro que... vamos começar rapidamente. Claro. O presidente, ele rapidamente, ele se elegeu como um candidato fora do sistema. Então, ele achou que ele tinha que governar sozinho, ele não precisaria de base. O que é de se estranhar é que uma pessoa que ficou 28 anos como deputado federal, não saber como é que funciona voltou, né? E se puder deixar aquela porta, às vezes, aberta. Eu vou tentar ver aqui, de alguma forma, se eu abro um pouco a janela, para ver se de alguma forma é o problema aqui da... Mas vamos lá. O que me espanta é o presidente que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados não saber como é que funciona, numa democracia, o sistema presidencialista. Nós temos que fazer uma diferença entre o presidencialismo de coalizão, em que a cooptação de partidos na base do toma lá da cá, na base da barganha, na base da compra mesmo do parlamentar para ter o voto,
do chamado presidencialismo de coalizão democrática que acontece no mundo. Veja, são coisas muito distintas. Ninguém governa sozinho. O presidente ficou 28 anos na Câmara e tinha que entender isso. O que ele tem que fazer, como acontece na Inglaterra, como acontece em outros países? Obviamente que o problema maior aqui é que nós temos quase 30 partidos com representatividade no Brasil. Paulatinamente, isso vai ser solucionado paulatinamente com a cláusula de barreira. Mas hoje o que temos é uma grande quantidade de partidos constituídos. O que o presidente tinha que fazer, Afonso e Carla? Ele tinha que chamar para governar junto consigo, até com o ministério, senadora, ideologia pensa igual. Ele é de direita, ele escolhe. Né? Eu vou tentar aqui ligar o Wi-Fi, porque às vezes, se cair novamente, eu vou voltar pelo Wi-Fi. Pode ser? Aí se cair novamente. Então aí eu peço ajuda aqui e eles colocam. Então, nesse presidencialismo de coalizão correto, democrático, como acontece no mundo, ele tinha que escolher partidos que pensam como ele, de centro, centro-direita, de direita, e falar, venham governar comigo, sem tomar lá da cá, com ministérios e tudo, dentro de uma ampla coalizão altamente saudável para a democracia. E ele não fez isso. Ele foi para o embate entre velha política e nova política, como se houvesse na velha política só gente ruim. Existe a boa política e a má política. Então, a partir do momento que ele começou errado, olha, travou de novo. Que tem, como eu mesmo, que tem uma visão mais liberal na economia, posso não pensar como ele em relação a todo o resto da política que ele tem muitas vezes mais conservadora. Ele tem pessoas que ele poderia chamar sem precisar do tomar lá da cá. Repito, o Centrão não é todo essa homogêneo mais hoje e nem representa mais do que, não diria, 1/3, e mesmo dentro do Centrão tem gente que pensa dessa forma. Então, ao voltar ao sistema velho, ele peca duas vezes. Ele peca na primeira vez no confronto com o Congresso e com as instituições, e ele peca agora chamando para fazer parceria com ele, às vezes, as pessoas erradas. Eu dou um exemplo que recentemente alguém me contou essa história, porque eu não vivenciei muito na prática. Nós temos exemplo desses casos. Itamar Franco, que um dia eu acho que a história vai reconhecê-lo, vamos dizer assim. Ele pegou um período pós-crise também, né? E era avesso à corrupção. Muito parecido nesse aspecto com o presidente Bolsonaro. Mas quando, por exemplo, um de seus ministros foi acusado de corrupção numa CPI do orçamento, ele imediatamente exonerou o ministro, exigiu que o ministro fosse depor. Depois que o ministro depôs e foi absolvido, ele chamou novamente para o governo. E ele apoiou, ele conseguiu aprovar um dos maiores planos do Brasil, que é o Plano Real, e todas as leis depois, vários instrumentos legais depois, sem nunca se ter notícia, em nenhum momento, de que para aprovar essa dezena e centenas de processos, voltou, né? Ele tenha feito qualquer tipo de negociação. Então, é possível, sim, trabalhar com uma base sem o tomar lá da cá. No momento, na época, que ele pegou uma inflação... Não, e pós-impeachment, né? Pós-impeachment. Enfim, 2.500%, né? E o segundo ponto, pós-impeachment. E outra coisa que Itamar fez, né? Além do combate à corrupção, mostrando que é possível trabalhar com o Congresso assim. Ainda mais com o Congresso Nacional, como agora. Carla, 60% da Câmara foi renovada. 2/3 do Senado que vieram agora, 80% foi renovado. Gente que nunca foi político. Gente que veio com a bandeira de combate à corrupção. E o segundo característica interessante de Itamar, né? Ele era conhecido como um homem simplório na sua vida pessoal, enfim, né? Simples mesmo na política. Mas, infelizmente, repito, a história um dia fará homenagens a ele. Ele tinha essa coisa do consenso. Ele sabia dialogar com os diferentes. No menor sinal de atrito, ele não saía
obviamente que não tinha redes sociais, mas ele não saía dando tiro para todos os lados. Ele fazia o contrário. Ele chamava... Mas coisa que o Bolsonaro não sabe, né? Como? Coisa que o Bolsonaro não sabe, né, senadora? Mas então, isso Exato, até por isso que eu estou pegando... falando, quer dizer, eu estou dando um exemplo, Afonso, de que é possível trabalhar com o Congresso Nacional e com as instituições. Mas, senadora, quando a senhora desenha qual seria o ideal para que o Bolsonaro fizesse, é muito didático e muito claro, né? Ou seja, mas a gente sabe que ele não é essa pessoa. Enquanto a senhora estava falando, eu estava listando aqui as coisas que eu lembro de cabeça, né? Ou seja, todo esse problema no Ministério da Saúde, a demissão de 2 ministros, a militarização do próprio ministério, afastando técnicos, chamando de gripezinha, aparecendo para ser um anti-exemplo, agora chegando a esse ponto só no Ministério da Saúde. Se a gente for falar na tentativa de mexer na Polícia Federal que tirou o ministro Moro, tudo que está acontecendo na Amazônia, desde as queimadas e etc. Ou seja, se a gente for listar, dá mais de uma crise por dia de tudo, desses testes. Ou seja, essa pessoa que a senhora está dizendo, esse modelo essa ideia de gestão, ele não vai fazer essa sensibilizar. A senhora falou, ele tem que se sensibilizar. Uma pessoa que não se sensibilizou até agora, não vai se sensibilizar. A senhora não acha isso? Na sua tese, naquilo que ele pensa como vida, como valores, né, na sua narrativa de pátria, família, isso tudo não. Quer dizer, ele é assim, nós o elegemos, independentemente de termos votado ou não nele, ele é o nosso presidente da República, e a população, nós votamos. Foi que eu falei do vídeo, que foi muito interessante, era de um cidadão muito comum, em que ele disse o seguinte: olha, gente, Bolsonaro não enganou ninguém. Né? Quem votou nele sabia, né, do seu perfil ideológico, daquilo que ele pensava como mais à direita do que à direita, em todos os setores. Mas veja, eu acho que é possível sim o freio de arrumação, Carla, eu vou explicar por quê. A pandemia, que de alguma forma o protege agora, fez com que ele caísse por esse negativismo, né, que ele faz em relação a essa gripezinha, dita por muitos do governo, fez com que ele caísse não só nas pesquisas, eu quero falar rapidamente disso, como também perdeu muito na sua base. Ganhou, por um lado, pelo Centrão, que fica até que reticências, né? Nós não sabemos enquanto fica o Centrão com o governo, ficará enquanto for conveniente, custo-benefício, enquanto a sociedade realmente não perder mesmo a base popular. Mas vamos um dado que eu acho muito importante. Na estratégia de uma reeleição, o presidente falou o seguinte: eu só preciso ter 30% dos índices das pesquisas. E ele realmente sempre teve. Aí você vai me dizer o seguinte, Carla, mas ele ainda tem 30%. Primeira pergunta, será? E segunda, que 30% é esse? Antes, os 30% do presidente Bolsonaro eram principalmente aqueles sedimentados. Além daqueles fiéis por ideologia, aqueles que votaram por uma certa convicção no que se refere à pauta econômica, uma pauta anticorrupção. Essa pauta anticorrupção, ela está fragilizada com a demissão do ministro Moro e todas as consequências e as razões por trás que a gente não precisa mencionar agora. E a pauta econômica da mesma forma, porque a economia está derretendo. Bom, por conta disso e por conta dessa negação à pandemia que está matando os nossos amigos, os nossos familiares, mudou um pouco perfil. Ele ainda tem 30%, mas ele caiu nas pesquisas na classe A, B e C, que é a base consolidada, aquele que vota com convicção e defende, e cresceu temporariamente na classe D e E, muito por conta dos vouchers de R$600. Porque você imagine, 14 milhões de famílias, não são de pessoas, que ganhavam R$160 por mês e que agora estão ganhando 600. Então, temporariamente, ele está dizendo o seguinte: o governo do presidente Bolsonaro é bom? É ótimo ou regular? Pode ser que ele não diga que seja ótimo, mas ele vai dizer o seguinte: é bom. Porque naquele momento ele está com a panela, pelo menos não digo cheia, mas com arroz e feijão na panela. Então mudou um pouco o percentual desse 1/3. Só que depois
da pandemia, nós não vamos conseguir sustentar esse voucher de R$600 por muito tempo. A economia, infelizmente, vai ter pelo menos um ano e meio de muita dificuldade. E aquele cenário da classe A, B e C que ele perdeu, provavelmente ele não volta a ter. Então, com a perda do apoio popular, desculpa eu estar sendo longa, mas a sua pergunta é muito ampla, com a perda do apoio popular, ele pode ter que rever a sua estratégia, até porque, da forma como ele está, brigando com os poderes, brigando com o Congresso, com quem pode realmente lhe garantir e dar sustentabilidade, e com a fragilidade do apoio do Centrão, eu acredito que se ele não rever seus conceitos, seus preconceitos e a forma de gestão, ele vai ter muita dificuldade de governar. Afonso? Sim, eu queria saber da senhora sobre, a senhora falou no comecinho da nossa conversa sobre a eleição municipal. A senhora, e esse assunto, o ministro Barroso, o presidente do TSE, já falou que ele está tentando conversar com o Congresso, tudo vai ser afinado com o Congresso. Diante da pandemia, como que a senhora se posiciona? A senhora é a favor de adiar a eleição municipal deste ano, que está prevista agora para outubro? Bom, como o meu partido MDB está fazendo uma prévia interna, mais ou menos uma pesquisa, não só com os deputados e senadores, mas com todos os presidentes regionais, que eu acho que a maioria dos partidos também dos partidos estão fazendo, eu fico um pouco limitada nessa questão, porque eu vou seguir o que a maioria do meu partido deliberar. Mas eu posso dizer já na prática o que eu acho que tende a acontecer, que é o principal, mais do que a minha opinião. O ministro Barroso tem conversado com os presidentes da Câmara e do Senado, já disse publicamente que a mudança do calendário depende única e exclusivamente do Congresso Nacional, deixou o Congresso Nacional muito à vontade nesse sentido. Então, nós temos duas questões. Prorrogar mandato, acho muito difícil para 2022. Então, vamos trabalhar com o que temos. Seria o calendário normal ou colocaríamos a eleição para novembro e dezembro? Nós estamos, de novo, na mão do imponderável, que é essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Apesar do TSE já ter dito que seria possível a convenção ser em plenário virtual, essa é uma discussão que nesses próximos 15 dias eu acredito que o Congresso Nacional feche com o presidente do TSE. Ou seja, primeiro, se teremos a convenção com plenário virtual. Se não tivermos, ou se nós não tivermos estrutura para fazer o plenário virtual, acho muito difícil as eleições municipais acontecerem em outubro. Provavelmente, primeiro turno pelo menos no dia 15 de novembro. Porque se você não empurra se você não consegue cumprir o calendário da convenção agora em final de julho e início de agosto, você não consegue cumprir os prazos da lei eleitoral. Então, se nós não tivermos estrutura dentro dos partidos para fazer uma convenção virtual, dificilmente teremos eleição em outubro. Eu queria falar. Desculpa, Carla, pode falar. Não, vai. Não pegar o raciocínio. A senhora falou das discussões do MDB, né? Em que espectro do MDB a senhora se enquadra hoje? A senhora está dentro mais da ala que está embarcando no governo, está mais independente, a oposição? Onde que a senhora estaria? Desculpa, a senhora ouviu a pergunta? Eu estou tentando aqui passar eu ouvi. Eu estou tentando passar para o Wi-Fi, porque eu sei que está tendo corte, né? Estão me falando que está tendo muito corte da minha fala. Mas eu não estou dando conta aqui de passar para o Wi-Fi, então peço desculpas. Não, a gente espera. Se a senhora quiser, a gente espera, não tem problema. Então, eu vou tentar aqui, só um minutinho. Mas agora essa segunda parte estava mais... teve bem menos diferença. Tá. Então, vamos lá. Eu, desde o início, me postei como uma candidata, como uma senadora independente, desde o primeiro momento. Quando o partido foi ouvir a base sobre a questão de estar dentro do governo ou fora, e por diversas razões, eu quase saí do MDB, todos lembram no início do ano, fui para o embate com o Renan Calheiros, perdi dentro da bancada, fui para plenário como candidata a presidente do Senado, porque entendia, quase disputei a presidência nacional do partido, abri mão da presidência porque vi que o MDB estava tentando renovar, como está. Eu estou muito satisfeita com o presidente nacional do MDB, jovem deputado federal, que ouve muito, que acata a vontade da maioria, que não fala nada sem ouvir primeiro os deputados e senadores, e colocou o governo como governo independente, como partido independente. Então, nessa linha, inclusive, eu sou independente. Mas na presidência da SOCJ,
e isso o governo não pode reclamar de mim. Eu sei que eu ocupo ali uma função, estou presidindo a principal e mais importante comissão do Congresso Nacional e, como tal, não tenho vontades. É a vontade da maioria que impera. Em nenhum momento eu vou atrasar qualquer tipo de projeto do governo federal, ao contrário. Eu acho que o fórum de debate, o fórum de discussão, até em matérias ou em teses das mais absurdas possíveis, você tem que ter um fórum de debate, é a casa mais democrática, o parlamento é a casa mais democrática, o poder mais democrático do Brasil. Ali cabe tudo, cabe até os absurdos serem discutidos. O que não cabe aí sim, depois de toda essa ação prévia de depuração da constitucionalidade das propostas, é nós termos projetos inconstitucionais, imorais, ou projetos que vão de encontro, ou seja, contrário àquilo que pensa a maioria da população brasileira. Mas fora isso, não. Então, como presidente da CCJ, tem que ter um comportamento, que é da total isenção e ajudar o governo, qualquer governo, na tramitação das propostas. Fez assim com a reforma da Previdência, fiz assim com todos os projetos do presidente da República e fiz assim, inclusive, com um projeto que pouca gente sabe, que era a vontade da maioria. Eu recebi um documento da maioria, tinha 42 ou 43 assinaturas, mesmo contrariando alguns líderes, para pautar, e votamos, a prisão. Travou de novo. Senadora, a gente espera. Melhor a senhora trocar mesmo no Wi-Fi. A gente espera. Para pautar, Tá bom. Vou tentar aqui. O mundo da internet tem disso, não tem jeito. A gente tem que ter paciência, porque tem o... com todo mundo trabalhando em casa, tem o rush da... do sinal, agora, né? Sim, agora sim. Sim. Inclusive, repetindo então já, inclusive quando pautei, porque tinha um documento com a maioria absoluta dos senadores querendo, pautei e votamos favorável por unanimidade na comissão a questão da possibilidade da prisão em segunda instância, quando o ministro do Supremo disse, olha, nós votamos contra, porque a lei hoje diz que não pode, mas se o Congresso quiser, por lei, alterando o código, é possível. Então, nós pautamos e hoje está no plenário do Senado. Então, como presidente da CCJ, eu tenho que me portar, mas mais institucionalmente. Dentro dessa institucionalidade, eu tenho que colocar em pauta todos os projetos do presidente da República. Como senadora, no plenário, eu tenho a liberdade, obviamente, de votar com o governo naquilo que eu acredito que esteja acertando e contrário naquilo que eu penso que não é ou que não seja bom para o país. Senadora, tem falando em projetos, né, do Senado, o Senado estava debatendo o marco do saneamento, ou seja, o que, se a gente está vivendo uma pandemia tão séria e exatamente afetando as pessoas mais simples, nas franjas das cidades, enfim, é porque a gente tem um problema de saneamento, que é onde a nossa sociedade falhou, tanto a sociedade que cobrou, quem tinha voz não cobrou devidamente, como o Congresso nunca se entendeu em relação ao marco de saneamento. A gente tem 100 milhões de brasileiros com problemas de encanamento, e hoje isso está cobrando um preço muito alto. Ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade de fazer pela urgência, aprovar qualquer marco que facilite a lei de saneamento vai trazer investimentos extremamente fundamentais para a retomada econômica. Isso está no campo de visão de vocês? Como é o que está sendo trabalhado nesse sentido, para que a gente saia de um estágio em que só metade do Brasil tem acesso regular à água e esgoto? Bom, Carla, de forma muito objetiva essa questão, porque não tem muito nesse momento que falar, não sei o seguinte. É claro que seria uma questão que, a princípio, pelo plenário virtual, eu não sei se interrompeu, se estão me ouvindo. Não. Tá tranquilo? Pelo plenário virtual, é muito difícil votar. Não votamos até então como votar no plenário virtual, mas só que nós estamos num momento de excepcionalidade. Nesse caso, sou favorável a votar até amanhã, se for o caso.
por duas razões, ou até por uma. Primeiro, foi um assunto amplamente debatido no Senado, já passou por comissões, já passou pelo plenário, o senador, se não me engano, Tasso Gereissati foi o relator, e nós conhecemos o projeto, foi para a Câmara. A Câmara já fez a mesma coisa, só que ela alterou alguns itens e voltou para o Senado. Só por isso, como essa preliminar, pelo fato do assunto já ter sido amplamente debatido, embora agora com algumas alterações, e diante daquilo, você matou. Quer dizer, você não me deu outra oportunidade a uma resposta a não ser essa. Nós precisamos votar urgentemente. Se metade da população não tem saneamento, que significa saúde pública, ou seja, crianças pisando no esgoto, quer dizer, crianças ficando doentes, morrendo, simplesmente por falta de higiene, provocado por uma omissão ou por falta de investimento do poder público. Diante de 40 milhões de pessoas que não têm água encanada nas suas casas, só por isso, obviamente, diante da pandemia, a resposta é sim. Mas eu estou indo mais longe, até aqueles que acham que o projeto precisa ser debatido, que o assunto é muito polêmico, ou que tem muitos detalhes, não tem desculpa. Porque, repito, esse projeto já foi amplamente debatido no Senado, foi para a Câmara. Agora, esses pequenos detalhes podem ser como estão sendo ajustados. E, se o presidente Davi quiser, se os líderes quiserem, eu acho que dá aí para os próximos 30 dias para se aprovar e mandar imediatamente para o presidente da República sancionar. Bom, Afonso, a gente já está caminhando para o final. Vamos lá? Só sobre reforma tributária, senadora. A senhora é membro da comissão, da reforma, comissão mista, né, de reforma tributária, e o governo até hoje não apresentou a sua proposta, né? A senhora acha que vem alguma proposta ou vocês vão ficar batendo cabeça ali com a proposta da Câmara, a proposta do Senado e o governo ausente desse debate? Como é que vai acabar isso tudo? Bom, eu tenho dito isso desde sempre, né? Quando eu vi tramitando no Senado uma proposta, na Câmara outra, e o governo falando, deixa para a gente lá na frente ver, eu tive a oportunidade de falar para o ministro Guedes. Ministro, não existe reforma tributária, pode ter outras, mas reforma tributária que não tenha como base a tese, a justificativa, os dados, os números, a coerência, né? A racionalidade do governo de plantão, do governo federal, não tem jeito de ser aprovada. Nós estamos há mais de 20 anos falando na reforma tributária. Diferente da reforma da Previdência, onde uns queriam, outros não, a reforma tributária é unânime no pensamento de que ela é necessária. O problema é que reforma tributária nós queremos para o país. Nesse aspecto, a reforma tributária que nós precisaremos para o país pós-pandemia não é a reforma tributária que estava no Congresso Nacional, ou pelo menos não na sua inteireza. Por isso, sim, eu tenho certeza que pós-pandemia, imediatamente, vai ser a pauta prioritária do Congresso Nacional, a pauta prioritária do governo. O governo vai entrar nessa discussão e nós temos que ter consciência de que se nós quisermos tudo, novamente, nós não vamos conseguir nada. E dou um exemplo só. Uma coisa é você falar em simplificação de impostos, unificar todos os impostos no Brasil, num país como a Alemanha, como a França, como a Itália. Só que nós não somos a Alemanha, a França e a Itália. A Europa inteira cabe dentro do Brasil. Nós somos o Brasil, um país continental, com diferenças regionais muito grandes. Então, uma coisa é você falar assim, vamos unificar os impostos federais. É fácil, não é tão difícil. Agora, quando você fala, vamos unificar os impostos federais e o ICMS, que é um imposto estadual, que poderia até ser o ideal, e é o ideal, aí complica tudo. Porque cada senador vai votar de acordo com os interesses dos seus estados. Eu fui eleita para representar Mato Grosso do Sul, defendendo o Brasil, obviamente, mas defendendo o Mato Grosso do Sul antes disso, no que se refere a finanças. E essa conta não fecha, a cobertura é curta. Obviamente que a gente poderia ter aqui uma live toda só sobre reforma tributária, mas de forma, portanto, muito objetiva, Afonso, o governo vai entrar nesse processo. Eu tenho conversado com a equipe econômica, eu me dou bem com a equipe econômica, que vai ter uma grande dificuldade em convencer o país de não ser populista, mas ser popular, ou seja, olhar primeiro pelos mais vulneráveis, como a renda mínima, que tem sim. Ixi, agora caiu. Bom, caiu agora, né? Acho que ela não consegue retornar agora, ou consegue? Eu vou pedir desculpas para... Eu peço desculpas. Eu acho que deve ser alguma coisa aqui mesmo no sistema.
tenho feito lives e não tem dado problema. Então, assim, finalizando a sua pergunta, Afonso, desculpa também, porque eu tenho hábito de olhar para as pessoas e não para a câmera, que eu fico olhando. Não, mas é isso aí. Eu estou vendo vocês, eu tenho que olhar aqui para a câmera, mas enfim, não consigo mesmo corrigir desse hábito. Então, assim, a reforma tributária que a gente vai ter pela frente é uma reforma tributária que tem que enfrentar problemas como sonegação, o contencioso absurdo que nós temos de cobrança que nós temos que fazer daqueles que não pagaram os impostos, é uma dívida, se nós dividirmos 1/3 dela, dá 700 bilhões de reais. Nós temos que simplificar, nós temos que fazer com que quem consome pague menos do que quem tem propriedade e renda. Não é possível que eu pague o mesmo preço do arroz que a minha funcionária ou que aquele que hoje não tem um emprego, porque a gente tributa no consumo e menos na propriedade e na renda. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar sistemas. Então, há muito o que fazer, mas o positivo é que parece que há uma unanimidade nesse esforço de que a reforma tributária vai ser essencial para a gente sair do caos econômico que a gente vai ter que enfrentar a partir do fim da pandemia. Inclusive imposto sobre fortuna, senadora? Nós vamos ter que enfrentar tudo. Eu participei de uma live com o Sindifisco e com a Febrafit, achei muito interessante. Uma coisa é quando você fala do imposto sobre grandes fortunas, todo mundo, né, fala assim, nossa, minha mãe vai falar, o que vai acontecer com a minha propriedade rural? Quando você fala que o imposto sobre grandes fortunas vai pegar só 30 mil contribuintes, dos 30 milhões de contribuintes no Brasil, só 30 mil, 0,1% das pessoas. Porque essa é a diferença. É o tudo ou nada. É a esquerda querendo você taxar em 30% o imposto da fortuna de alguém, né, da propriedade de alguém, e outro não querendo que a propriedade seja tributada em nada. Quando você começa pequeno, né, com passos pequenos, quando você mostra para onde vai esse dinheiro, que esse dinheiro vai fazer com que o Bolsa Família hoje, que é de R$160 por mês, vai virar R$400, R$300 por mês, que também é irrisório. Quando você põe na mesa de forma, através do diálogo, do bom senso, numa ampla concertação, com C, né, e não com S, numa ampla concertação, o país, todo mundo falou, opa, peraí, dá para conversar, não são 30 milhões de contribuintes que vão ser taxados, nem 3 milhões, né, nem 300 mil, são 30 mil contribuintes, e não vamos taxar em 30%, 20%, vai começar em 0,5%, 1%, chegando no máximo a uma alíquota de 2%, de 3%. A informação que eu tive nesse aspecto, não estou dizendo que eu estou defendendo o imposto sobre grandes fortunas, estou dizendo que eu estou aberta a discutir essa questão como uma possível saída, é que se você tributar em até 3%, apenas a classe AAA, que provavelmente a gente nem conheça quem são, né? Nós estamos falando em colocar na economia 50 bilhões de reais por ano, 40 bilhões de reais. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Tá certo. Bom, muito obrigada, senadora. Foi um prazer recebê-la. Espero que não seja a última vez. Acho que a realidade política brasileira vai nos oferecer bastante pauta aí para estar conversando. E, enfim, eu agradeço a audiência de todo mundo que acompanhou a gente aqui no El País, aqui com a senadora Simone Tebet. E quarta-feira, se tudo der certo, a gente vai receber também a ex-presidenta Dilma Rousseff. Agradeço e obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, Carla, obrigada, Afonso, obrigada a todos. Se me permitir apenas deixar uma palavra de otimismo, né? Nós ainda temos uma montanha, ou muitas montanhas a transpor, a começar com a montanha da pandemia sanitária e depois, obviamente, a pandemia política e institucional. Mas eu estou extremamente otimista de que o Brasil vai sair mais fortalecido e unido com novos paradigmas, que nós não seremos os mesmos, mas o mais importante, nós sairemos melhores desta pandemia da Covid-19. Que bom. Tomara. Obrigado, Tomara. senador. Obrigada, senadora. Tchau, tchau.